Sejam bem-vindos nesse estudo online. Que Deus abençoe você. Aqui é o pastor Diego, Ministério Fogo Santo. E no dia de hoje o nosso estudo é, como sempre, muito sério e muito interessante. Que, na verdade, é algo que muitas pessoas não têm conseguido aplicar nas suas vidas. Muitas pessoas, talvez por um tempo ou em um momento, conseguem, mas depois passa-se meses, às vezes até anos, e elas não conseguem mais alcançar essa tal coisa que nós vamos falar no dia de hoje. Mas no dia de hoje, eu tenho boas novas para você. O nosso tema é como entrar e como atrair a presença de Deus. Ai, ai, ai. Como atrair a presença de Deus. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Estamos na Índia ainda. Aqui é madrugada, então não estamos tomando café, apesar que poderíamos, né? Pegue uma água, pegue um chá, pegue um café, pegue uma Fanta uva e beba algo comigo nesse estudo. Tá certo? Como atrair a presença de Deus? Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O primeiro conselho para atrair a presença de Deus é dar o primeiro passo. Simples. Eu não estou falando com alguém que não conhece o Senhor Jesus, eu estou falando com alguém que está escutando esse estudo, alguém que já conhece o Senhor Jesus, alguém que já leu um pouco da Bíblia, pelo menos. Então, essa conversa de que Deus precisa descer, que Deus precisa se revelar, que eu vou fazer prova de Deus, que se Deus quiser que se é para eu crer em Deus, Ele vai ter que aparecer na minha frente. Isso aí é papo furado. Você conhece o Senhor Jesus, você conhece Ele, e Ele é Deus, então você precisa se achegar a Ele. Mas vai haver a recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é que quando você se aproxima de Deus, Ele vai se aproximar de você. Então, aqui está o primeiro passo. O primeiro passo é dar um passo. O primeiro passo para atrair a presença de Deus é se aproximar dele. Ok? Segundo passo, Segunda Crônicas, muito conhecido mesmo, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que maravilhoso. Quando nós, que somos povo de Deus,
nos humilhamos, oramos, buscamos a face de Deus e nos convertemos dos nossos maus caminhos, então a promessa é que Deus perdoa e que Ele sara a terra. Então, muitas vezes, a presença de Deus é bloqueada porque nós não estamos nos humilhando, não estamos orando, não estamos buscando e não estamos dispostos a nos converter. Então, em primeiro lugar, você precisa dar o primeiro passo, mas depois você precisa ter a intenção e a atitude correta. Você não seria muito pobre você simplesmente que conhece o Senhor Jesus se aproximar dele dizendo: Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Amém. Foi essa a sua oração? Onde está a vontade e o desejo ardente de ser transformado? Deus pode te dar uma casa na hora. Deus pode te dar um carro na hora. Deus pode te abençoar na hora. Mas onde está o nosso desejo pela transformação? Se você não tem desejo por transformação, tá estranho, viu? Mas se você está estudando, se você está escutando esse estudo online, é porque você tem fome e sede. E Deus está, através desse estudo, saciando a tua sede e te prometendo que Ele vai sarar, Ele vai perdoar, Ele vai sarar a terra. Talvez a tua terra esteja cheia de espinhos, de bichos estranhos, mas o Senhor vai sarar, vai limpar e vai transformar essa terra em um jardim. Ele vai transformar a tua alma em um jardim regado. O terceiro passo para atrairmos a presença de Deus está em Salmos, capítulo 100, ou Salmos 100, versículo 2 e versículo 4. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Olha que maravilha! Primeiramente, precisamos aprender a servir ao Senhor com alegria. Aí a presença dele é atraída. Se for para fazer algo para Deus, faça com alegria. Se for para cantar, coloca um sorriso nesse rosto. Se for para orar, coloca um sorriso nesse rosto. Se for para limpar o banheiro da igreja, estar na cozinha, cuidar das crianças, evangelizar na rua, faça com alegria. Se for para pastorear, evangelizar, profetizar, plantar igrejas, ensinar, abrir uma escola bíblica, faça isso com alegria. E depois o salmista diz: entrai pelas portas dele com louvor. Você não precisa
aprender um louvor de cor. Não, não precisa. Mas produza com a sua boca um hino ao teu Deus. O que está acontecendo que você não consegue louvar o Deus que você diz que ama? Não, aí não dá. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a tua fé que você não abre essa boca em louvor a Deus? Pelo amor de Deus! Para entrar pelas portas da presença de Deus, você precisa de louvor, de louvar, de abrir a boca e ir compondo um hino ao Senhor. Rakadoribi sandaruia, sante que lebretori ressombra mantelefácia. Você precisa ser um Davi que tem palavras de louvor a Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita, Deus é atraído para uma atmosfera onde há louvor. Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Mais um segredo para atrair a presença de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Acabou. Aleluia. Precisamos aprender a ter comunhão com os nossos irmãos. Não adianta você viver na caverna. Não adianta você só estar isolado, sendo o super-homem que busca a Deus só sozinho, só eu e Deus. Tem pessoa que diz isso, né? Só eu e Deus. Essas pessoas não têm nenhum direito de dizer que são só elas e Deus, porque todos nós já precisamos da ajuda de alguém. E todos nós já fomos ajudados por alguém nessa caminhada. Não existe ninguém que tenha conhecido o Senhor Jesus, se aprofundado na fé, ganhado experiências sozinho. Não, alguém te ajudou. Então, aprenda a ter comunhão. E quando você tiver comunhão com os irmãos, quando você tiver comunhão com outros irmãos, não fica só olhando, não seja só um telespectador, seja um participante. Ore com eles. Se eles estiverem louvando, louve com eles. Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas elas gostam até de ter comunhão, mas elas ficam lá, olhando. Tá bom esse louvor, né? Esse louvor tá bom. Glória a Deus. Essa pregação tá até boa. Que bom, né? O culto foi bom. Nossa, essa palavra foi muito boa. Ok. Aí, na hora da oração, nossa, que oração forte. Estou até sentindo um belisco, um arrepio. Mas e você? Você ora? Você orou? Você fechou esses olhos? Você louvou? Você estendeu as mãos? Você participou? Você cultuou a Deus com os teus irmãos? Oh, meu Deus! Então,
Aleluia. O segredo é ter comunhão com os irmãos da maneira correta. E se encontrar com os irmãos para tomar um cafezinho, falar das coisas boas da vida, falar sobre coisas agradáveis, sorrir um pouco, visitar um irmão na casa dele, almoçar com um irmão que você tem uma comunhão, orar junto, ver como está a família dele. Isso é comunhão. Relaxa, relaxa. Relaxa. Isso é comunhão. Rabatu. Comunhão. Por isso eu estou tendo aqui comunhão com vocês, bebendo água com vocês. Outro segredo para atrair a presença de Deus é oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando o profeta Elias consertou o altar, preparou tudo, o holocausto estava no lugar certo, o altar estava reparado, consertado. A Bíblia diz que o Senhor enviou fogo dos céus e consumiu o holocausto. A presença de Deus foi atraída pelo sacrifício precioso que o profeta Elias ofereceu. Aí Paulo vai nos dar um conselho, um segredo. Ele diz que nós precisamos ser um sacrifício vivo. Por quê? Porque aí, como nós somos o sacrifício, Deus é atraído para nós. Então, você precisa aprender a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu quero tirar esse pensamento negativo que nós temos de sacrifício, que, meu Deus, é algo duro, e agora? Olha o meu sacrifício. Sim, mas no hebraico, a palavra sacrifício reflete comunhão e se aproximar de alguém. A palavra sacrifício tem tudo a ver com se aproximar. Então, quando você sacrifica, quando você se sacrifica, quando você se doa para fazer algo para o Senhor, Ele vai te acompanhar. Ele não vai deixar você sozinho, sozinha. Então, saiba que quando você faz um sacrifício, você jejua, você apresenta um sacrifício de louvor a Deus, você sacrifica por um momento as suas vontades, porque você percebe que a vontade de Deus não é a sua naquele momento, e você decide sacrificar as tuas vontades para fazer a vontade de Deus. Tudo isso atrai a presença de Deus. E o último conselho que eu quero deixar com você no dia de hoje, eu não sei se você já percebeu, mas Abraão, na maioria dos lugares que ele passava, ele edificava um altar para Deus. Ele edificava um altar, e eu achei interessante que teve um dia que Abraão, ele foi
edificou um altar e foi embora. E quando ele voltou e passou pelo mesmo lugar onde ele tinha edificado esse altar, olha só o que a Bíblia diz. Ele invocou o nome do Senhor. Agora entenda esse segredo. Abraão, uma vez que ele edificou o altar, ele não precisava mais edificar. Porque o altar foi bem construído e o altar é como se fosse um portal, uma porta, uma conexão entre você e Deus. E quando Abraão passou pelo lugar que já tinha um altar, ele não precisou toda hora ficar construindo altar. O que ele fez foi invocar o nome do Senhor. Por quê? Já tinha um altar. E onde tem altar, basta invocar. Rabachuri Eremaia. Onde tem um altar, é só invocar a presença de Deus. Às vezes, você não entende. Nós não entendemos porque que algumas pessoas têm uma comunhão linda com Deus. E às vezes nós tentamos falar do jeito que aquela pessoa fala, talvez é isso. Orar do jeito que aquela pessoa ora, talvez é isso. Mas não. Por trás daquela comunhão, existe um tempo em que um altar foi construído para que, quando aquela pessoa clamasse a Deus, houvesse intimidade total entre ela e Deus. Então o segredo não é invocar o nome do Senhor. O segredo é primeiro edificar o altar. Então, eu quero finalizar esse estudo orando por você. Orando para que Deus te dê sabedoria para você construir uma vida espiritual. E essa vida espiritual será o altar. E aí, quando você clamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, Ele vai responder com fogo. Ok? Deixa eu orar por você. Feche os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. O nosso desejo é que a Tua presença seja atraída. O nosso desejo é que a Tua presença se manifeste. E por isso eu quero pedir que o Senhor ajude essa pessoa a construir um altar tão poderoso, que quando ela chegar perto do altar, na hora, a Tua presença vai se manifestar. Rei decanta labra súbia. Pai amado, que essa pessoa venha receber de Ti o espírito de sabedoria e revelação, para que ela saiba como ela deve se comportar em sua vida, para que a vida dela venha a ser um altar, onde a Tua presença habitará constantemente, todos os dias. Mostra, meu Deus, para essa pessoa onde que é necessário reparar o altar. Onde estão as brechas? Onde estão os pontos fracos que devem ser fortalecidos? E que essa pessoa tenha uma comunhão contigo como ela nunca teve. É isso que eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Você vai começar a ter uma comunhão com Deus como você nunca sonhou. Deus vai te ajudar a construir um altar. E lembre-se que Jesus é a única conexão entre Deus e os homens. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado.
Até a próxima. Compartilhe esse estudo e continue nos escrevendo, falando o que o Senhor tem feito na tua vida através desses estudos. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.